Nessa manhã, o que veio no meu coração para compartilhar com você, eu sempre acho que início de ano tem algumas mensagens que a gente precisa compartilhar e guardar no nosso coração. E uma delas é justamente essa sobre esse cuidado de Deus. E o título dessa mensagem é esse daí, é Preciso Saber Viver. Que lembra alguma coisa, não sei se você já ouviu essa expressão em algum lugar. Eu ia colocar o jingle, né? Eu fiquei procurando a música, mas não tem nenhuma gravação boa. Mas eu estava ouvindo essa música essa semana ou na semana passada, e a letra é muito simples, a letra não é tão profunda assim, mas eu gosto muito dessa expressão. E a razão de eu colocar esse título, claro, tem um pouquinho de marketing para você guardar e não esquecer o título, mas principalmente porque a Bíblia fala exatamente mas bem parecido com essa expressão. Eu marquei aqui uma palavra que é o saber. É preciso saber viver. Você sabe que intuitivamente a gente não acredita nisso. Intuitivamente a gente pensa que você só precisa viver. Você nasceu, a vida vai acontecer. Mas como qualquer coisa na sua história, na sua vida, para funcionar bem você tem que aprender. Você tem que gastar algum tempo descobrindo a respeito daquilo. O que eu queria submeter a você nessa manhã é que muitas pessoas podem terminar a sua vida e descobrir que não aprenderam a viver. Muitas pessoas podem chegar no final e pensar, eu deveria ter feito isso, aquilo outro, para viver melhor, para viver a vida que eu acho que poderia ser a melhor vida. E existem coisas que nós devemos aprender, que deve ser aprendido como você aprende tudo que você aprendeu até hoje. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a fazer o trabalho que você faz, você aprendeu um pouquinho de matemática, você aprendeu um pouco sobre história. Tudo que você não sabia e sabe hoje, alguém passou para você, alguma influência você recebeu, e por conta daquilo, você é melhor do que era antes. Você sabe mais do que você sabe antes. A Bíblia vai nos contar, então, de vários, talvez quase todos os personagens que você vai encontrar na Bíblia, vão ser um exemplo para mim e para você de como a vida pode ser, como a vida deve ser, em alguns casos, como a vida não deve ser. Existem exemplos que são exemplos para a gente não seguir, para a gente não imitar. Mas existem ótimos exemplos. E um dos que eu gostaria de falar com você, eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu queria fazer uma brincadeira com você antes da gente entrar nessa palavra, mas é talvez um dos mais importantes. O apóstolo Paulo fala para a igreja, escreve para a igreja, que ele aprendeu um segredo sobre a vida, que é um segredo que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Claro, eu não vou falar de todos os aspectos da vida, não seria possível nem em 5 anos de culto aqui, mas nós vamos falar sobre um aspecto que talvez seja o que Deus considera, o que a sua palavra considera, que mais pode tirar a vida da gente, mais pode tirar paz, mais pode tirar a alegria da vida. E ele diz, você pode vencer isso, você pode viver acima disso, só que você tem que aprender, só que você tem que descobrir como. E depois que você aprende, você pode viver assim. Amém? Em geral, eu não tenho nenhuma crise de você usar o celular durante o culto. Eu acho que eu, por exemplo, uso com frequência, eu leio a minha Bíblia, às vezes faço anotação no celular. Essa semana eu ouvi um pastor dizendo que ele não aceita mais que na igreja as pessoas usem o celular. Eu entendo que muitas vezes pode ser realmente algo que tira você daquele foco. Mas eu vou fazer exatamente o contrário hoje, eu vou te convidar a usar o seu celular. Se você tem um smartphone, nesse momento, pega ele, por favor. Se você não tem vergonha de usar o celular na igreja, se você não acha que é pecado, se você acha que um raio vai cair na sua cabeça, deixa ele quieto aí, não precisa mexer. Se você tem acesso à internet, vai ser muito importante também. Tá? Se você não tem, eu não sei se aqui na igreja a gente tem um que você possa usar. Sinceramente, a gente está corrigindo isso, vai ter internet para todo mundo. Mas se você tem acesso à internet, eu queria que você engajasse comigo numa pequena brincadeira. Eu queria que você entrasse num site pequenininho, fácil de você guardar, que tem 5 letras, Menti, M-E-N-T-I no final. Está aparecendo lá, ó. www.mente.com. E quando você entrar lá
nesse site. E você que está assistindo a gente de casa também pode brincar com a gente, também pode participar, né? É só entrar em www.mente.com. Não é um verbo mentir, tá, gente? É só o nome desse site em inglês. E lá você vai colocar um código que está aqui em cima, 561457. Quando você colocar isso, 561457, vai aparecer aquela pergunta, onde você mora? E é só um ensaio da pergunta que eu quero fazer depois. Mas só para a gente começar a descobrir como é que faz, as pessoas estão começando já a escrever e está aparecendo aqui na tela. Então, quando você escrever, pode escrever o seu bairro, onde você mora, se é aqui no Rio, né? Você pode escrever, se for fora do Rio de Janeiro, escreva qual é a cidade que você mora, ou qual é o estado que você mora. Se for fora do Brasil, escreva qual é o país que você mora, pode ter alguém assistindo a gente de longe. Só vamos combinar uma coisa, fala a verdade. Não, cara, estou em Paris e está morando em Marechal, não pode, tá, gente? Onde você mora, olha como está aparecendo um monte de coisa que vocês estão colocando nesse momento. Muita gente escreveu Rio de Janeiro, por isso que ele está grande aqui no meio. Se começar a escrever Campinho ali, está ficando grande também, Praça Seca, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Bangu, Braz de Pina, Freguesia de Jacarepaguá, Vila Valqueire, Ricardo de Albuquerque. Gente, é muita coisa. Realengo, o negócio não para de mexer. Jardim Soacape, Pichincha, Recreio, Taquara, Bom Sucesso. Se eu fosse um daqueles apresentadores, eu falava, aquele abraço, pessoal de Bom Sucesso. Mas não é o meu caso. Realengo também, né? Pilares, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Grajaú, Realengo City, obrigado. Irajá, Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro está lá grandão no meio, hein? E tem o Rio de Jabeiro, que eu não sei o que é, mas alguém digitou errado. Beleza? Vocês já entenderam a brincadeira, né? Então tem gente, não vi nenhum país aqui de fora, mas eu acho que... tem lá Chile! Eu sei quem é que está lá no Chile assistindo a gente. Olha aí, ó. Nossos queridos amigos, possivelmente, eu acho que são eles, né? Lá do Chile, Juninho e Ana Cláudia participando também com a gente desse culto, que bom. Bom, esse foi só um ensaio para você ver como é que funciona. Agora eu vou botar um outro código, você vai voltar para a página anterior. Ou então aí no seu celular deve estar assim, participar de uma outra pesquisa, alguma coisa assim, você vai clicar, você vai colocar um outro código, que é fazendo essa pergunta aqui. O código é o 593717. 593717. A pergunta é, qual é o seu personagem bíblico favorito? Antes de você responder, não responda ainda. Qual é o seu personagem bíblico favorito? Eu vou dividir em duas classes. O pessoal lá de cima vai ser personagem do Novo Testamento, tá? E o pessoal aqui de baixo tem que ser um personagem do Antigo Testamento. O seu predileto do Antigo Testamento, coloca aqui. O pessoal lá de cima. E o pessoal que está em casa pode escrever o que quiser, tá? Mas aqui embaixo, só personagem do Antigo Testamento. O pessoal de cima, só personagem do Novo Testamento. Já está aparecendo vários aqui, ó. Davi, José, Jesus, Pedro, Esther, Paulo, Daniel, Neemias, Judas. Essa eu não esperava. Será que ele queria escrever Judá? Não sei, né? Rebeca, Ruth, Neemias, já falei, Jó, Pedro. Eu vou ler, o negócio sai do lugar. Gabriel, Salomão, beleza, Maria Madalena, Matusalém. Por que alguém escolheria Matusalém como seu personagem predileto? Quem sabe quem foi Matusalém? Foi o cara que mais viveu, né? O que ninguém sabe é que ele só viveu 30 anos a mais do que Adão, por exemplo, e vários outros.
Muita gente naquela época vivia quase 1000 anos. Não sei se você acredita nisso. A Bíblia conta para mim, para você dessa maneira, que no início a vida era longa desse jeito. Está aparecendo aqui esses nomes todos. Daqui a pouco vai parar de rodar, daqui a pouco a gente vai tirar. Mas eu queria que você olhasse para esses nomes, muitos deles você conhece, e te perguntar uma coisa em relação a eles. A gente poderia enumerar muitas coisas que esses personagens todos têm em comum. O que eles têm em comum? A história deles está, uma boa parte, registrada para mim e para você na Bíblia. E por isso a gente sabe um pouco do que eles viveram e sabe o que eles podem ter em comum. Quase todos eles, se não todos eles. Você poderia dizer, bom, Deus está envolvido na história deles. É verdade, isso eles têm em comum. Eles tiveram, a grande maioria deles, uma experiência sensacional com Deus, possivelmente. Mas eu queria hoje colocar para você um princípio que eles têm e eu e você também temos na nossa história. E eles têm como dar um exemplo para mim e para você. Pode tirar, por favor, e trazer de volta. O que eles têm em comum, extremamente em comum comigo. Vocês gostaram de brincar? Foi legal? A gente faz isso outras vezes. O que eles têm em comum que chama muito a minha atenção é que todos eles passaram por um ou mais momentos muito difíceis. Todos eles experimentaram uma crise muito grande. Você viu ali o nome de Davi, apareceu bem grande. A Bíblia narra um momento onde Davi perde tudo que ele tinha, fora tudo que já tinha acontecido com ele até ali. Ele chega num determinado momento que a gente estava ouvindo essa mensagem aqui algumas semanas atrás, que ele está com seus homens e ele está num trabalho de guerra que ele está. Enquanto isso, outros exércitos vêm e saqueiam toda a sua cidade, levam todas as riquezas da cidade, eles perdem tudo. Para piorar, não é só isso que eles levam todas as mulheres e todas as crianças. É como se você chegasse em casa e descobrisse que foram sequestrados sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, enquanto você está fazendo algo que você sabe que é certo. E a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram. Eu não sei se você já experimentou isso. Choraram até não terem mais lágrimas. Outra versão diz até não terem mais forças. Ou seja, um momento extremamente doloroso. Não é estranho, quer dizer, pode parecer estranho para mim e para você, mas para a Bíblia não é, que homens desse calibre, homens tão grandes, por exemplo, Elias, chega um momento da vida dele em que ele fala, Senhor, eu prefiro morrer. É difícil. Aliás, todo mundo parece que tem um momento na sua vida que às vezes você não conta para ninguém, mas você pensa, será que vale a pena continuar vivendo? Porque a dor é muito forte, porque o sofrimento é muito grande, faz parte da nossa vida, mas a gente não quer aceitar aquele momento, a gente não quer aceitar aquela fase da vida, e muitas vezes é muito doloroso. O que todos esses homens têm em comum é que eles passaram por crises violentas. E eu e você também. E se você não passou, eu queria te dar uma má notícia. É bem possível que você passe, porque faz parte da vida, passar por momentos muito difíceis. E um deles, que é um dos meus prediletos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, também não era diferente. Ele viveu uma vida com grandes crises, com grandes problemas. No final da sua história, e deixa eu te falar, Paulo nunca podia imaginar que a gente já está aqui hoje falando dele. Paulo não tinha a menor pista de que o que ele estava fazendo, até onde iria chegar. Paulo não seria capaz de imaginar o que aconteceria no planeta, que ele nem conhecia o tamanho, por causa do que ele fez e por causa do que ele escreveu. Ele não imaginou que milhares de anos depois, nessa terra que ainda não era habitada, mas que hoje é tão habitada, com mais de 200 milhões de pessoas, o nome dele estava sendo falado como um princípio de vida para nós experimentarmos algo que ele escreveu fosse tão importante. No final da sua história, ele está esperando a morte numa prisão. E ele escreve pelo menos 2 cartas ou mais naquela prisão. Uma delas é a carta de Filipenses. Aí é uma carta espetacular, porque você, quando lê a carta, você não acredita que Paulo está preso. Você não acredita que ele está tão mal assim. Parece que ele está bem demais.
E hoje Paulo vai ser para mim e para você um exemplo de gente que, quando está tudo mal, consegue viver bem. Gente, quando as coisas não estão nem um pouco legais, ainda assim, dentro dele ele consegue decidir e escolher o que ele vai fazer e como ele vai reagir. Ele está numa prisão. Ele tinha muito mais que ele gostaria de fazer. Ele chega em um determinado momento, Paulo amadurece tanto em Cristo, ele tem experiências com Deus tão espetaculares, que ele chega a escrever: gente, se eu morrer, está tudo legal, é lucro, não tem problema nenhum, mas Deus quer que eu faça muita coisa aqui, então o viver é Cristo, é compartilhar da verdade que Ele me instruiu, é espalhar a notícia, boa notícia, o Evangelho. Então vamos viver. Mas chega um determinado momento em que ele sabe que está no fim. E ele não vai morrer de velhice, como mais tarde, né, outros homens de Deus vão experimentar. Mas quase todos os discípulos de Jesus, e Paulo meio que estava no meio deles, morreram martirizados, morreram por causa de uma perseguição, morreram injustamente. Ele está nesse momento e ele não está esperando um advogado chegar para tratar do caso dele. Não, ele sabe que dali é morte. Ele está na prisão e ele está escrevendo para a igreja. E ele começa a dizer: gente, fica firme, vale a pena, continua crendo. E se você olhasse para Paulo escrevendo isso, você não ia conseguir entender como ele, onde ele está, combina com aquelas palavras. Mas ele vai nos ensinar que ele descobriu o segredo de viver uma vida de satisfação. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que são bem interessantes. E ele fala assim no versículo 10: como eu estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Qual é o contexto? A igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, era uma pequena igreja, ela não era muito grande nem muito rica. E Paulo fala com eles: olha, vocês são exemplo, porque mesmo não podendo, não tendo condições de ajudar, ele está falando de dinheiro, de ofertas, vocês são os que mais ofertam, vocês não abrem mão de estarem envolvidos. E ele fala: vocês são demais. É impressionante isso. Ele fala: isso me traz uma alegria muito grande. E ele não tem mais ministério, ele está na prisão. Ele não sabe o que vai ser do seu ministério, mas ele fala: eu me alegro, como estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. E eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Ele fala: essa igreja, a igreja de Filipos, é impressionante. Eles estão só esperando uma oportunidade para serem abençoadores. Eles querem ajudar, eles querem servir. Em determinado momento, uma igreja, a igreja de Jerusalém, estava sofrendo imensa perseguição. Desculpa. E ele começa, Paulo, a pedir que as igrejas ajudem enviando recursos para aquela igreja. E quando a igreja de Filipos fala: a gente também quer participar, Paulo fala: não precisa, vocês não têm muito. Vocês precisam guardar o que vocês têm para a própria igreja. Então, vocês ainda estão começando, fica quietinho. Eles: não, a gente não abre mão. Ele fala, Paulo escreve: com muitos rogos, né, vocês queriam se envolver. Esse é um coração liberal daquela igreja. Ele fala isso: eu não estou dizendo isso porque estava precisando. Eu não estou dizendo que eu estou feliz com a oferta de vocês porque havia uma necessidade, embora houvesse. Mas não é por isso que eu estou dizendo isso, pois eu aprendi. E aqui está a nossa palavra: aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. E claro, ele está falando de um dos aspectos que causa esse contraste, quando tudo está mal ou quando tudo está bem. Ele colocou da seguinte maneira: tendo muito, porque às vezes acontece, ou tendo pouco, porque também acontece. O que está embutido nesse versículo? Quando eu tenho pouco, isso não afeta quem eu sou. E quando eu tenho muito, também não. A tendência, quando eu tenho pouco, é reclamar. A tendência, a minha inclinação, é a de todos nós, quando eu tenho pouco, é ficar frustrado, é ficar irritado,
é procurar culpados, é arrumar gente para se responsabilizar por aquilo, é dizer que não é justo, porque que a vida é assim, porque que ele pode e eu não posso, porque que Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa, porque que tudo acontece com os outros e não acontece comigo, porque que eu boto meu nome todo ano lá naquele negócio do Barra Shopping, o carro nunca sai para mim, eu não entendo. Alguém tem que ser feliz, por que não poderia ser eu? E é frustrante. E Paulo fala, quer saber? Quando eu tenho muito, e muitas vezes eu vivo de uma determinada maneira. Quando eu tenho pouco, eu vivo da mesma maneira. Dentro de mim as coisas não mudam. Eu aprendi a viver satisfeito, ter satisfação. Ou seja, não é o que eu tenho que produz satisfação. Eu já sou satisfeito antes disso. Tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Legal? Paulo então sabe os dois contrastes. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Como é que eu posso traduzir isso para você? Eu estou repetindo. Não sei qual é a situação, mas ele diz, não importando se hoje está bem ou está mal, eu decidi viver acima disso. Viver dentro de mim e escolher dentro de mim não ser dirigido por circunstâncias. Não ser empurrado pela vida, mas estar acima, dominando, determinando como a vida vai ser. Você tem uma noção de felicidade diferente dos povos indígenas na África. Você tem uma noção de felicidade diferente dos mais ricos europeus na Escandinávia. Você tem uma noção, cada um de nós tem uma noção de felicidade que é completamente relativa ao que a gente acha que é necessário para ser feliz. Houve um estudo interessante que criou-se até um documentário a respeito disso, de onde as pessoas encontravam felicidade, e pessoas que você dizia que não tem como ser feliz, de tão pobre que são, que não tem nada, são extremamente felizes. É possível? Claro que é possível. E Paulo está nos dizendo algo que talvez você já soubesse. Ele fala, eu já aprendi que é possível viver sim, feliz assim. E ele termina com um famoso versículo que toda igreja conhece, só que na sua versão diz, tudo posso naquele que me fortalece. Dentro desse contexto ele fala, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Fala para quem está do seu lado, Cristo nos dá forças. Por que Deus está interessado nisso? Por que isso é tão importante? Por que a Bíblia fala não só uma, mas mais de uma vez sobre esse estilo de vida, onde você vive satisfeito, onde você vive em paz? Será que isso é tão importante para Ele? Para mim é. Eu viver em paz é bom demais. Mas por que para Ele é tão importante? Se eu não ficar em paz, vai mudar alguma coisa para Deus? Vai mudar muito. Porque Ele se importa demais comigo. Ele me ama demais. E mais uma vez eu vou puxar aquela carta dos filhos, né? Que se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Esses dias o Davi estava falando para mim do momento em que ele recebeu a notícia da morte da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, no ano de 2018, no finalzinho, aquela notícia, claro, nos abalou muito, foi muito surpreendente, a gente não imaginava. E ele falou que ele chorou, como todos nós choramos, só que ele chorou num ambiente que ninguém nunca tinha visto ele chorar. As pessoas que estavam perto nem imaginavam, né, que ele poderia chorar. E ele falou, eu me sentiria mais confortável se fosse em outro ambiente. Eu falei, mas é assim mesmo. E o importante é que você, que estava dentro de você, estava ali, saiu. Mas se você tem filhos e você vê os seus filhos chorando, e você sabe que a coisa é séria, isso me fez lembrar em outros momentos onde tanto ele quanto a minha filha choraram, e a gente sabia que existia uma dor muito profunda ali, ou física ou emocional. Eu acho que não tem nada pior para os pais, né? Você faz de tudo para dizer assim, tem como eu sentir essa dor para ele não precisar sentir? Quantos pais já te pensaram isso em algum momento da sua vida?
Porque não tem nada pior para a gente do que ver nossos filhos sofrendo. Eles só vão entender isso propriamente quando se tornarem pais, se tornarem pais, né? Mas para nós pais é muito pior. E essa dor é interessante quando você vê o seu filho sofrendo e você tem essa sensação. Eu gostaria muito de poder tirar isso dele, se necessário até substituir. É a revelação exata da redenção, do resgate na cruz do Calvário. Quando Deus fala exatamente a mesma coisa. Eu vou lá para você não precisar sentir essa dor, você não precisar pagar esse preço, eu vou pagar por você. E revela esse coração de pai espetacular, sensacional, que a gente não consegue compreender na sua totalidade. A sua graça perfeita, a sua bondade maravilhosa. Diz, filho, eu estou o tempo todo atento a você. Eu conheço o seu nome, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu sei das suas preocupações. Deixa eu te falar, é possível você viver em paz. E eu quero que você viva em paz. Eu quero que você viva uma vida de satisfação. Eu não quero ver você chorando pelos cantos, eu não quero ver você preocupado, nervoso. E você levanta o braço e diz, Senhor, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo? Porque para nós sempre essa é a justificativa. Dependendo da circunstância, não dá para viver em paz. Não tem como. Parece que Deus está tendo até um pouco insensível. O Senhor não está entendendo que minha mãe morreu? O Senhor não está entendendo que meu filho está assim? O Senhor não está entendendo que acabou tudo? O Senhor não está entendendo? E claro que Ele está entendendo. Mas Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E eu acho que ele quer nos ensinar a mesma coisa. Eu vou ler de novo essa passagem, só que agora na Bíblia amplificada, porque eu quero frisar para você um ponto importante. Diz assim, na Bíblia amplificada, essa é uma versão que ainda não tem em português, a gente traduziu para o português, só para você entender o contexto. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque agora finalmente vocês renovaram sua preocupação por mim. De fato, vocês estavam preocupados comigo antes, mas não tiveram oportunidade de mostrar isso. Mesma passagem. Não falo por necessidade pessoal, o que está em colchete sempre é a amplificação daquele versículo. A Bíblia amplificada pega uma palavra no original, no caso aqui no grego, e descobre se ela tem mais de um significado e encaixa no versículo. Não por necessidade pessoal, pois aprendi a me contentar e a ser, olha que expressão interessante, autossuficiente por meio de Cristo. Autossuficiente significa que você não precisa de ninguém, mas ele fala, eu sou assim em Cristo, autossuficiente por meio de Cristo. Satisfeito, essa parte que eu quero que você guarde, a ponto de não me incomodar, nem ficar inquieto, independentemente das circunstâncias. É possível isso? Segundo Paulo, é possível. Ele continua, eu sei como estar bem e viver humildemente em tempos difíceis, e também sei gozar da abundância e viver em prosperidade. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo. Qual é o segredo, Paulo? O segredo de encarar a vida, seja bem alimentado ou passando fome, seja abundante ou necessitado. Eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer, através daquele que me fortalece e me capacita para cumprir o seu propósito. Quantos podem dar uma glória a Deus bem alto? Ele fala, eu escolho isso. Eu não vou ser uma marionete das circunstâncias. Eu não vou ser obrigado a me encaixar no que o mundo acha que como eu devo reagir. E é verdade. Porque você e eu conhecemos pessoas que reagem diferente na mesma circunstância. E Paulo está dizendo, é uma escolha sua. É fácil? Claro que não. Mas é uma decisão que você toma. E ele vai explicar isso melhor. O versículo que eu quero que você lembre é esse, ele fala, sou autossuficiente. Não, aqui ainda está terminando. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo, estou pronto para qualquer coisa e apto para qualquer coisa, através daquele que me enche com a força interior e confiante paz. Esse é o final do versículo 13. Glória a Deus. Aprendi a me contentar, voltei para o 11, e a ser autossuficiente por meio de Cristo, satisfeito, essa parte amarela, a ponto de não me incomodar nem ficar inquieto. De não ficar... Você sabe como é que a gente revela a nossa inquietação? Como é que alguém chega e fala para você, calma? Quando alguém chega para você, calma, rapaz, fica tranquilo.
Porque você revelou uma inquietação, você revelou uma preocupação muito grande. Ou quando alguém chega e fala, cara, eu estou preocupado com você. Por quê? Porque você está muito nervoso com isso, isso está tirando a sua paz, porque algo que foi revelado. A gente revela isso com a nossa boca, a gente revela isso com as nossas palavras. E a nossa inquietação e os nossos incômodos, eles são revelados com o nosso comportamento, especialmente como a gente fala. Em alguns casos, algumas pessoas revelam de outras maneiras. Está tão nervoso, está tão preocupado que dá um soco numa parede e quebra a mão, né? Mas o que é isso? É um excesso de peso, um estresse muito grande, uma inquietação, que a maioria de nós, principalmente nos tempos que a gente vive, aprendeu que a vida é assim, não tem muito que você possa fazer. Mas a Bíblia está me dizendo, Paulo está me dizendo, Jesus está me dizendo que é possível tomar uma decisão de não deixar que a ansiedade, que a preocupação me domine. Ansiedade é real? É. Preocupações são reais? Claro que são. Os fatos, né? O fato, pastor, é que alguém na minha família morreu. O fato é que o dinheiro acabou. O fato é que eu fui roubado de alguma coisa. O fato é que ela pediu divórcio. O fato, seja qual for, é um fato? É. Eu sinto muitíssimo, eu não quero de maneira nenhuma minimizar a sua dor. Eu entendo que ela é real. Mas Deus está olhando para mim e para você e está falando, filho, como você vai reagir a isso é uma escolha sua. É uma escolha que você faz. Você sabe o que Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que é ficar satisfeito a ponto de não querer uma mudança. Ah, não precisa mudar. Não, não é isso que ele está dizendo. Não é satisfeito a tanto faz. Não, mas é satisfeito nesse momento até que Deus realize uma mudança. Até que Ele opere de alguma maneira. No mesmo capítulo 4, Paulo parece que ele completa, e eu acho isso muito radical e fantástico e sensacional, e não é fácil como igreja a gente ouvir isso, mas ele está dizendo, você pode, apesar das suas preocupações, viver satisfeito. Ele está construindo de algo que ele falou antes, no próprio capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim para a igreja, da prisão, escrevendo de uma prisão, ele escreve, não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Ou, na versão mais famosa, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça. Ele termina dizendo, se vocês fizerem isso, essas três coisas, orar, pedir a Deus, contar a Deus e agradecer-lhe, se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Obrigado, Paulo. Você agora explicou para a gente. Então, você está sugerindo que tem algo que eu faço, que eu decido, que tem a ver com a minha confiança em Deus, que traz paz, que traz satisfação, que guarda e conserva a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Exatamente. Se você me permitir, eu vou parafrasear esse versículo de Paulo à igreja, como se fosse eu falando para você, usando esse versículo. Não fique perturbado por causa do que está acontecendo hoje na sua vida. André, você não conhece a minha história? Não. E você também não conhece a minha. E a gente não conhece toda a história uns dos outros. Mas a Bíblia não mudou. Ela está dizendo que eu posso e você também tomar essa decisão. Não fique perturbado por causa do que está acontecendo hoje na sua vida. E aí? Ore e peça a Deus o que você precisa. Tão óbvio, pastor André. Foi para isso que eu vim à igreja hoje, para falar que eu tenho um problema e tenho que orar? Foi só isso. E enquanto você espera o agir de Deus, seja grato por tudo que Deus já fez por você. Eu acredito que isso é uma chave espiritual, uma das mais esquecidas por nós. Que os crentes frequentemente esquecem o que Deus já fez. E querido, se você tiver dificuldade de lembrar, se Deus não fizesse mais nada por você,
a não ser escrever o seu nome no livro da vida, já estava bom demais, já seria suficiente. Mas é necessário que nós sejamos gratos de coração, a fim de experimentar esse versículo, receber esse favor contínuo de Deus na nossa vida, que gera tanta satisfação, e é tão bom. Mais uma vez, essas pessoas existem. Eu acho que às vezes eu consigo até imitá-las, eu quero muito ser igual a elas, né? Uma vida que, apesar das circunstâncias, está em paz. Para a maioria das pessoas, as pessoas têm uma imagem a meu respeito que eu sou uma pessoa muito tranquila. E a maior parte do tempo eu sou, principalmente na sua frente. Com certeza. Né? E às vezes chega uma notícia, eu já fui elogiado nesse sentido, André, quando deram aquela notícia para você, eu achei que você ia perder a cabeça, você ficou tão tranquilo. E eu acho que tem a ver com isso. Eu escolho, eu estou em Deus, mas tem outros momentos que não. Aí você pergunta para minha esposa e meus filhos, eles vão dizer para você. Tem momentos que a gente fica muito nervoso, muito chateado, muito irado, né? E muitas vezes revela isso. E a gente revela sempre, frequentemente, da mesma maneira. E Paulo, quando fala para a igreja, existe um remédio para isso, ele fala de 3 coisas que você faz e que você deve fazer, e as 3 coisas você deve fazer com a sua boca. As 3 coisas que você faz têm a ver com o que sai de você pela sua boca. E ele fala de não ficar falando de preocupação. Porque não viver ansioso, não viver inquieto, tem a ver com o que você fala. Você lembra quando Jesus trata do assunto? Mateus capítulo 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma, dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Jesus fala que a maneira como a nossa reclamação, a maneira como a nossa ansiedade se revela é com reclamação, com preocupação, através da nossa boca, murmuração, dúvidas. E queridos, eu sei que não é fácil. Eu prego isso há 20 anos e até hoje eu sou tentado demais nisso. De chegar e falar, meu Deus, está ruim demais o negócio, não tem jeito isso aqui. Parece que não se resolve, esse país e essa pessoa, e isso e aquilo outro. Todo dia a gente tem motivo para reclamar. Toda hora a gente tem motivo para reclamar. Paulo está dizendo, André, para com isso. Não fique assim, não viva nessa inquietação. Para de falar, para de dar voz à sua preocupação. Porque a preocupação pode existir dentro de você e ainda assim você não dar voz a ela. Isso tem um poder tremendo. Você pode ter alguma coisa dentro de você que você não coloca para fora. Mas, pastor, eu vou ficar doente se eu não colocar para fora. Está dentro de mim, eu preciso botar fora. Não é nem tudo. Você seleciona direitinho o que você quer que saia. E ele fala algo que deve sair de você. Algo que deve sair pela sua boca. Ao invés de falar preocupação, ele fala, conta a Deus a sua necessidade. Então, eu começo a viver uma vida de satisfação. Ainda não estou, mas eu começo a viver quando eu começo a controlar o que sai e o que não sai pela minha boca. A primeira coisa que eu faço, eu seguro aqui, eu seguro a onda. Eu não vou abrir a minha boca para falar o que eu estou sentindo. A minha boca não vai ser um instrumento do meu sentimento. A minha boca vai ser um sentimento da minha fé. Vai ser um instrumento da minha fé. Não vai ser um instrumento do que eu sinto, das minhas emoções, mas ela vai revelar o que eu creio de verdade no meu coração. Deus, e você conta para Ele a sua necessidade. Para Ele. Volto para Mateus capítulo 5, Jesus fala para capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é você e Ele, o teu Pai, olha que fantástico, que te vê em secreto, te recompensará. E não me entenda mal, nem sempre te recompensará com o que você pediu a Ele, nem sempre é assim. Mas se Deus vai te recompensar, você só pode esperar coisa boa, seja o que for. Não fique falando de preocupação, conte a Deus a sua necessidade e finalmente agradeça. É o antídoto da reclamação. Você quer parar de reclamar? Basta você começar a agradecer. Você já viu alguém abrir um armário com 300 camisas e falar, não tem roupa? Você viu isso hoje? Não aguento mais, não tem uma roupa. Sua esposa, como a minha, coleciona sapatos, né?
Quer deixar ela feliz, dá um sapato para ela. Eu falei, minha querida, eu não compro mais porque eu acho que você tem todos já. Não tem mais nenhum que você não tenha. É tudo igual para mim. Aquele bege, né? E muitas vezes as pessoas nessa situação falam assim, não tem. Na verdade tem algo dentro da gente, a Bíblia fala sobre isso também, de como é que os nossos olhos veem as coisas. E eu não estou falando, parece bobagem falar de roupa, sapato, mas tem muito mais, coisas muito mais profundas do que isso. Nós reclamamos de tanta coisa. Mas quando você olha para o que Deus já fez, para o que você já tem, eu não sei se você tem esse hábito, eu acho que é um hábito fantástico. É de você tirar pelo menos 1 ou 2 minutos do seu dia para olhar para alguma coisa e dizer, Senhor, obrigado. Se você for cuidadoso, você levantar de madrugada, não consegue mais dormir, e você andar pela sua casa, para onde quer que você coloque os seus olhos, você vai ter um motivo de gratidão a Deus. Você vai ter um motivo para dizer, Senhor, muito obrigado. E esse é o antídoto para você não viver uma vida de murmúrio, de reclamação. É abrir a sua boca para dizer, eu sei que o Senhor já fez antes. Eu sei o que o Senhor já fez na minha vida. E lembrar, inclusive, o que eu acho mais importante, é lembrar de milagres que Deus já realizou na sua vida. Lembrar de livramentos que Ele já realizou na sua vida. É frustrante quando a doença volta, não é? Mas você sabe o que a volta da doença deveria significar para nós? Deus já curou antes, Ele pode curar outra vez. Deus já fez o milagre antes. Por que Ele vai parar? É frustrante quando a crise volta, quando o casamento sofre outra vez. Mas Deus já não deu bênção lá atrás. Não vamos esquecer do que Ele já fez. Nos nossos relacionamentos isso é tão poderoso. Deixa eu te falar, nós temos a tendência de acreditar que a vida vai ser do jeito que ela é agora. Ela não vai ser, porque ela nunca foi. Antes ela era de um jeito. Então a gente chega a conclusões, está muito ruim agora, eu preciso fazer alguma coisa e mudar aquilo. E às vezes é só uma questão de tempo. O tempo vai fazer as coisas mudarem. E para esse exercício acontecer, eu preciso lembrar o que Deus já fez na minha vida. Eu posso fazer qualquer coisa que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não fique falando de preocupação, conte a Deus, conte a Ele a sua necessidade, agradeça, lembre-se do que Ele já fez e assim você vai ter uma paz tremenda. Não importando o estado que você se encontra, uma vez que você está esperando que Ele, Deus, opere a sua vontade na sua vida. Você não está esperando que a sua vontade aconteça, você está esperando que a vontade dele aconteça na sua vida. E a gente não pode esquecer. O próprio Paulo escreve à igreja de Roma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na Nova Bíblia Viva diz assim, sabemos que tudo quanto nos acontece, está falando para a igreja, se você não está em Cristo, eu sinto muito, esse versículo não vai funcionar para você. Se você disser, eu quero esse versículo funcionando para mim, tem algo que você tem que fazer antes. Você tem que realmente confiar em Jesus, entregar a sua vida a Ele. Mas se você está em Cristo, se você é dele, esse versículo é para você. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Mesmo que eu não entenda, esse versículo, ou melhor, Deus, através de Paulo, não está dizendo que tudo é bom e tudo que acontece com você é bom e tudo sempre vai ser bom, não. Mas tudo pode cooperar para o seu bem. E é verdade. Mesmo os dias mais difíceis, mesmo os dias mais escuros, mesmo os dias que você questiona se Deus é real ou se você deveria continuar vivo, mesmo os dias mais complicados da sua vida, podem ensinar e podem contribuir para o plano perfeito de Deus para a sua vida. Quando você lança sobre Ele as suas ansiedades e se torna uma pessoa que aprendeu a agradecer. Eu quero convidar você a fazer
No ano passado, mais ou menos nessa época, acho que em março, eu falei sobre hábitos que a gente deve desenvolver com base em quem nós queremos nos tornar, quem eu quero ser. Então, com base em quem você quer ser, o que você tem que fazer? Eu queria te convidar a ser alguém. Essa pessoa que a cada dia se lembra daquilo que você tem e não fica se concentrando, não fica olhando para as coisas que você não tem. Eu não estou dizendo para você não sonhar, eu não estou dizendo para você não projetar, nem planejar, não, nada disso. Eu estou dizendo o quanto que afeta você ficar olhando para aquilo que você não tem. Para pensar, o que mais te aflige hoje não é isso? O que você queria que estivesse acontecendo, o que você queria que fosse real, o que você queria ter e não tem. Pastor, mas eu quero e Deus não vai fazer? Não sei, mas Ele está te convidando a fazer outra coisa antes. Medita naquilo que Deus já fez na sua vida, ao invés de meditar no que você ainda está esperando que Ele faça. E a sua carne, essa parte de você que luta contra você, quer que você se concentre naquilo que você não tem. Mas tem uma parte de você que renasceu em Cristo. O seu espírito quer que você peça a Deus, peça a Ele, confia nele, aquilo que você ainda não tem. Mas ainda assim concentre o seu pensamento naquilo que você tem. E enquanto você espera, seja grato a Ele. Agradeça a Deus. Jesus nos dá a sua paz. Ele fala assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mais uma vez Jesus está dizendo: o Pai, nós estamos interessados em você. Nós estamos interessados na sua paz. Ele não precisava falar isso para a gente. Com paz ou sem paz, Ele já nos salvou, Ele já nos deu a sua vida. Nós vamos viver um tempo aqui nessa terra, depois vamos estar com Ele. Mas Ele fala: eu quero que você viva bem, eu quero que você viva feliz, eu quero ver meus filhos sorrindo. Você não precisa ser dirigido por circunstância. Jesus nos deixa um legado de paz, Ele quer que nós desfrutemos dessa paz. O segredo que Paulo aprendeu, o segredo que a igreja precisa aprender de viver satisfeito, de viver contente, é pedir a Deus aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, sabendo que se eu estiver pedindo certo, Ele vai fazer acontecer na hora certa. Já ouviu o que eu falei? Se você pediu certo, Ele vai fazer acontecer na hora certa. Mas eu queria agora. Eu sei. Tudo que eu e você queremos, nós queremos agora. Mas se eu estiver pedindo errado, se eu não estiver pedindo certo, Ele é poderoso para fazer muito melhor do que você pediria. Nós precisamos aprender. É preciso aprender, é preciso saber. Nós precisamos aprender a confiar em Deus completamente, para experimentar a paz que Ele tem para nós. E é bom quando você confia em Deus numa parte da sua vida, mas Deus está te chamando para confiar nele em todas as coisas da sua vida. Deixa eu terminar lembrando para você de uma história bíblica do Antigo Testamento, cujo nome apareceu aqui naquela nossa nuvem de personagens bíblicos. José é esse cara que talvez seja o nosso melhor professor hoje. Ele teve uma vida difícil durante uma metade da sua vida, uma boa parte da sua vida. Na infância parecia que ele tinha sido muito mimado, o pai gostava muito dele, até tinha uma certa predileção. Causou inveja, os irmãos tramaram contra ele de uma maneira tão horrorosa. Decidiram matar, ao invés de matar, venderam ele como escravo. Ele vai para o Egito, sofre todo tipo de injustiça. E mesmo que não sofresse, ser escravo é ruim demais, em todos os níveis. É preso, escravo e preso, experimenta do pior, é esquecido. E de repente Deus pega ele em toda aquela jornada. Ele aprendeu tanta coisa, lembra que a gente está falando hoje sobre aprender? E Deus coloca ele numa posição onde ele tem uma oportunidade. E ele se torna governador do Egito. Incrível. Um dos personagens mais importantes da história. E na sua trajetória toda, ele escolheu. Você percebe isso, porque tem registro disso. Ele escolheu não viver amargurado,
Não viver dando desculpa de eu sou complexado por causa do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo, eu fui maltratado, eu fui ferido. E é verdade, foi mesmo. A gente não sabe todas as dores que ele tinha na sua alma, mas ele registra o tempo todo uma confiança em Deus inabalável. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu confio nele. Eu não sei por que isso tudo está acontecendo, mas eu confio nele. E quando chega no final, seus irmãos precisam do que ele tem, precisam de comida para viver. E ele tinha a oportunidade de dizer, não, agora vocês vão morrer, por causa do mal terrível que vocês fizeram contra mim. Vocês foram muito maus comigo. Vocês merecem justiça. A justiça é vocês morrerem. Não, ele acolhe os seus irmãos, traz todo mundo para perto. E nos últimos versículos do livro de Gênesis, tem esse trecho onde José chega para os seus irmãos e fala, é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus, quando a Bíblia coloca mais Deus, eu amo demais. Ele muda tudo. Mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. É verdade, muita gente não morreu por causa de José. O mal que foi intentado, que você não entendeu por que isso aconteceu comigo, por que isso não vai ser desperdiçado mais tarde. Deus é poderoso para transformar aquilo em algo muito bom. Eu não sei toda a sua história, tudo que aconteceu com você, e talvez você tenha uma história para contar onde eu vou dizer, não tem. Realmente, no seu caso, é muito difícil viver satisfeito, é muito difícil viver feliz. Mas José está me dizendo hoje que sim, Deus é poderoso para transformar mal em bem. Todo mundo aqui tem uma marca, todo mundo aqui tem um mal que aconteceu na sua vida. Deixa Deus transformar isso em algo bom. Deixa Ele fazer isso trabalhar a seu favor, para que você experimente o melhor que Ele tem para você. Que alguém diga amém. Aquilo que hoje você achamos terrível pode se tornar uma grande bênção. Grandes provações podem desenvolver em nós uma grande fé. Daqui a um minuto eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai orar por você. Eu queria que você lembrasse que, em geral, você só enxerga a sua vida um palmo à frente do seu nariz. E a gente pensa, se eu não me sinto bem, então nada está bem. Mas Deus está olhando a sua vida por cima. Ele já está vendo o fim desde o início. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de muito mais, de um monte de coisa que você não sabe. Nós sabemos em parte, nós vemos em parte. Ele sabe tudo, Ele vê tudo e Ele é tudo para nós. Está passando um momento difícil hoje? Encara como uma academia. Ninguém se sente feliz fazendo exercício, né? É doloroso, mas não é bom para você? Não produz força? Uma criança rebelde que tem que ser disciplinada vai ficar de castigo. Ela não se sente nem um pouco feliz, mas aquela disciplina não é boa para ela. Veja que Hebreus 12 diz, não é nada agradável ser corrigido na hora em que está acontecendo. Ela causa tristeza, correção, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Pastor, você está dizendo que o mal que está acontecendo na minha vida é Deus me corrigindo? Não, eu estou dizendo que Deus é poderoso para pegar algo ruim e transformar em algo muito bom na sua vida. Precisamos aprender a dar mais atenção ao que vai acontecer depois e não ficar tão preocupados com o que está acontecendo agora. Esse é o último versículo. Pedro escreve à igreja perseguida: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E que alguém diga aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Qual o resumo, pastor André? O resumo é o seguinte: confie em Deus. Confiar em Deus é habitar no esconderijo dele. Deus ama você. Ele é um Deus bom e tudo que Ele faz é bom. Você pode aprender a viver uma vida contente, sabendo que o caminho dele é perfeito. E Ele traz grande recompensa para aqueles que confiam nele. De vez em quando, como pastor, as pessoas fazem perguntas: pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus nessa área da minha vida? Eu não quero desagradar a Deus.
Eu não sei se responde todas as perguntas, mas se você quiser saber como agradar a Deus, a Bíblia deixa bem claro. Confia nele. Eu não vejo na Bíblia nada que deixa Deus mais feliz do que um homem ou uma mulher que confiam nele. E não é fácil. Nós somos tentados o tempo todo a não confiarmos. Mas confia nele. No meio do que você está vivendo. Quando Paulo faz aquela lista, né? De tribulação, coisas do presente, coisas do porvir. Lembra? Final do capítulo 8 de Romanos. Nada disso pode me separar. Ele faz uma lista longa de coisas. No meio ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas também tem o sentido de no meio delas, enquanto elas estão acontecendo, no meio do sofrimento, no meio da escassez, no meio das dores, no meio das guerras, no meio dos conflitos, no meio do meu mal-estar, no meio do que quer que seja, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Hoje, não sei como é que você está hoje, mas mais uma vez, o meu papel é só passar para você isso, essa mensagem. Deus quer que eu saiba, eu preciso ouvir isso. Ele quer que você saiba que você pode confiar nele hoje, que Ele é real e Ele ama você e Ele sabe exatamente o que você precisa. Amém? Amém. Feche seus olhos, ore comigo.